nós aqui não apresentamos o Montiano. As charlas, deixa ele chegar. Pode sentar? Então, não vou comentar tudo, porque não vou puxar. Voltando para os novos, né? Então as charlas elas não são uma apresentação do método, elas são para pessoas que já usam ou que de alguma maneira querem conhecer o pessoal, se integrar no grupo, mas nós não falamos especificamente do que é Montiano, mas sobre a prática em si, do método, ou assuntos correlatos, sobre resultados, sobre questionamentos que o pessoal tem. Então essa é a nossa função com as charlas. Então, em geral, mas nunca acontece, deveríamos conduzir já com questionamentos para que a gente colocasse na pauta. Então, aí, aquele posicionamento como se diz, explanando a respeito dele, vemos a opinião de cada um. É uma conversa mesmo, conversa informal sobre algum tema, sobre a ótica, o ponto de vista do Montiano e dessa espiritualidade que a gente chama atual. Então, como você pode ver, nós estamos cheios de assuntos hoje. Só para olhar A Vera já tinha me feito uma pergunta, se estava falando direto para ele, que é melhor. Quem sabe, então podemos começar Para estimular o pessoal puxar. É o seguinte, eu passei na casa do Cláudio, do Roberto, do Beto, não sei se aqui é Roberto. Aqui é Roberto. Aqui é assim também, a gente vai definindo o nome das pessoas aqui, por exemplo. Ela tem papo no pé. Ontem, inclusive, nós fizemos uma reunião para definir qual vamos chamar a Regina. Sim, aí eu passei na casa do Roberto, e aí ele me disse, dá uma olhadinha no livro, não sei o quê. Aí eu dei uma olhadinha no livro, mas o quê? Era muita coisa para me ler, eu fui diretamente nos símbolos, né? Tá. Aí depois, antes de sair, eu peguei a primeira página e eu vi que na primeira página tu relata que tu recebeu muito apoio dos mestres mencionados, né? Que junto ali na iniciação, que é a Mãe Maria, né? Sanada Kumara. E aí a minha pergunta que eu passei para a Lídia agora é que se tu continua canalizando com eles, se eles continuam, se tu se mantém dentro da energia da fraternidade branca, ou foi apenas para que tu chegasse ao conhecimento e à divulgação do Montiano? Assim, primeira coisa, vamos colocar assim, ó, nunca houve canalização porque eu disser essa palavra. Então, abolimos ela em primeiro lugar. Tem uma interação. Tá? Então a gente interage com hierarquias. O que acontece é que, de fato, a hierarquia planetária, como se conhecia dos mestres, aquilo lá, não é exatamente como a literatura esotérica fala. Esse ponto que você está querendo chegar assim. O que acontece é que o Montiano está muito além disso. Então não é uma hierarquia. A hierarquia planetária ela tem um objetivo, que hoje até parece que ela está meio obscura, né? Porque está tendo muita confusão, primeiramente, né? Principalmente com relação ao que foi escrito, e segundo, com o que as pessoas fizeram a partir dessa literatura sobre os mestres mencionados. Né? Então, teve aí e continua tendo uma série de técnicas e de métodos até de invocação de mestres que não tem nada a ver com a realidade espiritual de fato. Isso é uma coisa assim, que a gente vem batalhando já desde o início para justamente esclarecer esses pontos, né, sobre hierarquia planetária e tal. Então, o Montiano está muito além disso da hierarquia planetária. Ela não objetiva que as pessoas tenham contato com hierarquias. O objetivo dele é o teu próprio encontro com a tua divindade. Né? Inclusive, ali agora me recordo que tu recebeu numa meditação, né? Aquilo ali é uma historinha para simplificar, né? Tá? Realmente tem um início, né? A gente tem que colocar como é que eu vou começar a falar sobre isso. Então você colocou uma história
desse ciclo atual, digamos, do moentiano. Tá? Mas existe toda uma outra história, inclusive no final daquele capítulo ali, né, relata um outro fato ali, né? E quem escrevia sai e quem, digamos, passava a informação entra, né? Então tem um contexto mais... eu cheguei bem nesse contexto, até aí eu dei uma olhada, realmente. Então tem um contexto mais aí, que aí já vem um trabalho, que vai ficar um trabalho de uma origem superior, cósmica, né? Aonde tu expôs que o que eu entendi foi assim, que eu li muito rapidamente, mas o que eu entendi foi assim, que seria um eu superior teu que já tinha esse, digamos, pode dizer assim, né? E que agora tu, nessa pessoa física, recebeu e está transmitindo para todos, divulgando. Sempre ficando assim, ó, tem uma morte daquilo que era naquela época, até aquele que começou a escrever aquele trabalho ali, e o corpo foi usado por um ser de um outro patamar, né? Que fazia parte da mesma família espiritual. Essa história você tem assim, até esses dias. Entendi bem isso aí. Achei interessante. A nossa amiga, aquela amiga lá de Florianópolis, né? Ela também questionou a respeito disso, que tem uma coisa tem muito assim, ó, não tem nada que ver com proteção, não tem nada que ver com essa. Nós fazíamos esse negócio. Não, como é que chamava? Incorporação, não tem nada a ver com isso, entendeu? Não tem nada a ver com a configuração do espírito, assim, dizer, não, mas no texto deixou bem claro. Tá bom. Mas é que realmente tem e também não tem a ver com, como eu disse, com possessão, é uma coisa de uma família espiritual cósmica, né? Que aí quando um termina um trabalho, o outro pode, que fazem parte de uma mesma origem divina, digamos. Não é nada que, então tá, agora eu vou entrar no corpo do alívio lá, não é assim. Pode ser algo planejado que está sendo escrito para essa era de agora, no caso. Quando se diz que é um ciclo novo, né, tem a ver com a estrutura atual do planeta. Porque os ciclos foram para outros. Acompanhando o aperfeiçoamento da humanidade. Exatamente. Então ele é a gente chama de uma energia nova, no caso, né, nova entre aspas, porque isso já vem de milhares de anos sendo usado, mas é nova no sentido de que há uma estrutura para a nova humanidade, que é uma estrutura energética do ser humano e do planeta que está mudando. Então a atuação dessas energias também muda, ou a maneira como tu encontra a tua evolução muda. Então é nesse sentido que ele vem com uma atuação nova, justamente também para tentar esclarecer que a espiritualidade, da forma como estava sendo feita, está totalmente errada. Isso a gente vai colocar sempre, sendo que é errado, está errado. E assim, uma coisa que eu achei super interessante, que depois eu corri os olhos nos símbolos, né? Só para finalizar, bem finalizado. Então, aí no blog, não sei se no Rio temos um blog. Não. Tem um blog conversando, aí tem o blog do livro também. Tá? No blog do livro tem uma parte que fala a história. E no final desse mesmo relato que tu estava lendo, tem um pedaço dele, tem assim, ó, tópicos de um outro blog, né, que é o do Conversando esse, que fala de todos os detalhes dessa história que não estão naquele livro de Moitiano. Tá? Então aí tem que consultar ali, são 4 ou 5 tópicos que falam mais detalhadamente dessa história. Que é dá um complemento. E tem um outro trabalho que fala aí sim em detalhe